Olá, bem-vindos ao canal Ale Audiobooks. Vamos continuar a leitura do nosso livro O Mesmo de Sempre, um guia para o que não muda nunca, de Morgan Housel. Por um fio. Se soubermos onde estivemos, perceberemos que não fazemos ideia de para onde vamos. Uma grande lição da história é perceber quanta coisa no mundo está sempre por um fio. Algumas das melhores e mais significantes mudanças na história aconteceram devido a um encontro ou a uma decisão aleatória, imprevisível, impensada, que levou à magia ou ao caos. Jim Urban escreveu: se você voltasse no tempo para antes de ter nascido, ficaria aterrorizado de fazer qualquer coisa, pois saberia que até mesmo as menores interferências no presente podem ter imensos impactos no futuro. Somos assombrados pela verdade dessas palavras. A seguir, compartilho uma história pessoal sobre como comecei a me interessar pelo assunto. Cresci enquanto esquiando na região em torno do lago Tahoe. Disputava competições pela equipe de Squam Valley e toda a minha vida girou em torno disso por uma década. Nossa equipe era composta por uma dúzia de esquiadores. Na virada do milênio, éramos adolescentes e a maioria de nós tinha passado a maior parte da vida juntos. Esquiávamos 6 dias por semana, 10 meses por ano, percorrendo o mundo em busca de qualquer lugar onde houvesse neve. Eu tinha pouca intimidade com a maioria dos meus colegas. Passávamos muito tempo juntos e brigávamos como cães e gatos. Mas 4 de nós se tornaram amigos inseparáveis. Esta é a história de dois desses amigos, Brendan Allen e Brian Richmond. Em 15 de fevereiro de 2001, nossa equipe acabara de voltar de uma competição no Colorado. O voo de volta havia atrasado porque a região do lago Tahoe fora atingida por uma tempestade extrema, até mesmo para os padrões locais. Não é possível disputar uma prova de esqui quando há uma camada de neve recente no solo. Para esquiar é preciso gelo duro e compactado. Assim, o treino foi cancelado e Brendan, Brian e eu nos preparamos para uma semana livre, esquiando a nosso bel prazer sem qualquer outro objetivo a não ser nos divertir. No começo daquele mês, o lago Tahoe fora coberto por vários palmos de neve leve e fofa formada a partir do ar enregelado. A tempestade que caiu em meados de fevereiro foi diferente. Quente, mal chegando ao ponto de congelamento, e poderosa. Ela havia deixado 1 metro de neve pesada e úmida. Na hora, ninguém pensou nisso, mas a combinação de neve pesada sobre neve fofa produz as condições típicas para avalanches. Uma base de neve leve com uma camada pesada por cima é incrivelmente frágil e propensa a deslizamentos. Nesse tipo de situação, as estações de esqui tomam providências bastante eficazes para proteger os clientes, fechando as rampas mais perigosas e usando explosivos para deliberadamente desencadear avalanches no meio da noite, antes que as pessoas cheguem pela manhã. Mas, se você resolver esquiar numa área não permitida, passando sob as cordas de proteção com a advertência "não ultrapasse", a fim de chegar a um terreno proibido e intocado, tais medidas serão de pouca ajuda. Na manhã do dia 21 de fevereiro de 2001, Brendan, Brian e eu nos encontramos no vestiário da equipe de Squaw Valley, como tínhamos feito centenas de vezes no passado. As últimas palavras de Brian ao deixar sua casa naquela manhã foram: não se preocupe, mãe, a gente não vai esquiar onde não for permitido. Mas, assim que encaixamos os esquis nos pés, foi exatamente o que fizemos. A parte de trás da estação de Squaw Valley, atualmente chamada Palisades Tahoe, atrás do teleférico KT-22, é uma faixa de montanha com cerca de 1,5 km de extensão, separando Squaw da estação de Alpine Meadows. Trata-se de um lugar fantástico para esquiar, um terreno ondulado, íngreme e muito amplo. Antes de 21 de fevereiro, eu havia esquiado ali talvez uma dezena de vezes. Não era um dos nossos pontos frequentes, porque demandava tempo demais.
Ao final da rampa, chegava-se a uma estradinha remota de onde era preciso pegar carona para voltar ao vestiário. Foi nesse local que Brenda, Brian e eu resolvemos esquiar naquela manhã. Poucos segundos depois de passarmos sob as cordas de proteção, fomos pegos numa avalanche. Eu nunca tinha estado numa avalanche antes e a experiência foi inesquecível. Não escutei nem vi o deslizamento. Apenas me dei conta de repente de que meus esquis não estavam mais tocando o solo. Eu flutuava literalmente numa nuvem de neve. Em situações como essa, não há nenhum tipo de controle possível. Não é você que toma impulso na neve usando os esquis, mas a neve que impulsiona você. A única coisa a fazer é tentar manter o equilíbrio para não cair. Foi uma avalanche pequena, terminou rapidamente. Viram a avalanche? Lembro-me de dizer quando ao chegarmos à estrada. Haha, foi demais, exclamou Brenda. E nós voltamos a falar sobre o assunto enquanto aguardávamos uma carona para voltar ao vestiário. Quando chegamos à Squall, Brenda e Brian disseram que iriam descer a rampa outra vez. Não sei porquê, mas preferi não ir. Dei uma ideia, porém. Enquanto eles fossem esquiar, eu pegaria o carro e contornaria a montanha, para que eles não precisassem esperar por uma carona. Depois de tudo combinado, nos separamos. Meia hora depois, cheguei ao ponto da estrada onde ficara de pegar Brenda e Brian, mas eles não estavam lá. Esperei mais meia hora e desisti. Descer a encosta levava cerca de 1 minuto, por isso eu sabia que eles não viriam mais. Imaginei que haviam chegado antes de mim e arranjado uma carona. Voltei ao vestiário, imaginando encontrá-los, mas eles também não estavam lá. Saí para perguntar. Ninguém os tinha visto. Mais tarde, por volta das 4, a mãe de Brian me ligou quando eu já estava em casa. Lembro-me de cada palavra. Oi, Morgan. Brian não foi trabalhar hoje. Você sabe onde ele está? Ela perguntou. Contei-lhe a verdade. A gente foi esquiar atrás do KT-22 hoje de manhã. Ele e Brenda voltaram para descer de novo, e eu combinei de pegá-los na estrada, mas eles não estavam lá, e não nos vimos mais depois disso. Ai, meu Deus, ela disse. Clique. A mãe de Brian era uma esquiadora veterana. Acho que nesse momento deduziu o que tinha acontecido. Eu também. As horas passaram lentamente e todo mundo começou a ficar preocupado. Então, alguém chamou a polícia para registrar o desaparecimento. A polícia não levou a coisa muito a sério e sugeriu que Brenda e Brian provavelmente haviam dado uma escapada para se divertir em algum lugar. Eu sabia que não. Os tênis deles ainda estão aqui, falei, apontando os calçados de Brenda e Brian no chão do vestuário. Isso quer dizer que eles ainda estão com as botas de esqui. E são 9 da noite. Pensem nisso. São 9 da noite e eles ainda estão com as botas de esqui. Nesse momento, todos se entreolharam e perceberam a gravidade da situação. Por volta das 10, fui instruída a procurar o departamento de bombeiros de Squaw Valley, onde falei com a equipe de busca e resgate. Expliquei a eles tudo o que Brenda, Brian e eu havíamos feito naquele dia. A equipe de busca apareceu então com um desses mapas gigantes que provavelmente são fotografados de helicópteros. Mostrei exatamente o ponto por onde havíamos entrado na área proibida. Contei-lhes sobre a pequena avalanche daquela manhã. Mal mencionei isso, pude perceber as peças se encaixando na cabeça dos homens. Lembro que, assim que terminei de falar, 2 deles se entreolharam e suspiraram. No meio da noite, com holofotes gigantes e cães de busca, a equipe de resgate saiu à procura de Brenda e Brian. Mais tarde, fiquei sabendo que, nem bem eles entraram na área, encontraram as marcas recentes de uma avalanche. A encosta coberta de detritos. Era imensa, como se metade da montanha tivesse sido arrancada, afirmou um dos bombeiros. Por volta da meia-noite, regressei ao vestiário. No estacionamento de Squaw Valley, há vagas para milhares de carros. Agora, porém, ele estava praticamente vazio. Todos os esquiadores tinham ido embora, e só restavam ali 2 carros, o Jeep de Brandon e a picape Chevy de Brian. Tentei dormir em um banco do vestiário, mas era impossível pregar os olhos. Lembro-me de imaginar que Brandon e Brian entrariam alegremente pela porta a qualquer momento e que daríamos risada da vez em que eu havia chamado a polícia para encontrá-los. Às 9 da manhã, o vestiário estava cheio de esquiadores,
pais, amigos e familiares, todos ansiosos por ajudar. O local virou uma base para as buscas. Recostei no banco e finalmente peguei no sono. Minutos depois, acordei ao som de gritos, gemidos e comoção. Eu soube na hora o que era. Ninguém precisava me dizer. Subi ao andar de cima e encontrei a mãe de Brian em um sofá. Os gritos haviam partido dela. Sinto muito, falei, chorando. É difícil descrever um momento como esse. Eu não sabia o que dizer na época e continuo sem saber o que dizer hoje. Os cães farejadores haviam se concentrado em um ponto na área da avalanche, onde as varas de sondagem da equipe de resgate encontraram os corpos de Brandon e Brian soterrados sob 2 metros de neve. Eles haviam nascido com um dia de diferença e morreram a 3 metros um do outro. Mais tarde, nesse mesmo dia, fui até o trabalho do meu pai. Queria estar perto da minha família. Ele foi ao meu encontro no estacionamento e disse: Nunca fiquei tão feliz de ver você. Foi a única vez na vida em que o vi chorar. Só então me ocorreu como estivera perto de ter o mesmo destino de Brandon e Brian. Em seguida, comecei a me perguntar: por que desci a encosta com eles naquela manhã e depois me recusei a voltar numa decisão que muito provavelmente salvou minha vida? Pensei nisso milhões de vezes. Não faço ideia. Não faço ideia. Não há explicação. Eu não havia pensado muito a respeito, nem calculado os riscos, muito menos consultado algum especialista ou pesado os prós e os contras. Foi tudo fruto do acaso, um golpe de sorte que se transformou na decisão mais importante da minha vida. Muito mais do que qualquer outra decisão intencional que eu já tenha tomado ou venha a tomar algum dia. Esta é a minha história pessoal, e talvez você tenha uma parecida na sua vida. Mas, se você olhar com atenção, acho que irá perceber que, em boa parte da história humana, acontece a mesma coisa. Deixe-me dar 3 exemplos bizarros de como o mundo atual depende de coisas minúsculas sobre as quais nunca pensamos. A Batalha de Long Island foi desastrosa para o exército de George Washington. Dezenas de milhares de soldados foram esmagados pelos britânicos e sua frota de 400 navios. Mas poderia ter sido muito pior. Poderia ter sido o fim da Guerra de Independência dos Estados Unidos. Tudo o que os britânicos precisavam fazer era subir o rio East e as tropas encurraladas de Washington teriam sido aniquiladas. Mas isso nunca aconteceu, pois o vento não soprava na direção certa e subir o rio tornou-se impossível. O historiador David McCullough contou certa vez, ao entrevistar Charles Rose, que, se na noite de 28 de agosto de 1776 o vento estivesse soprando na outra direção, creio que estaria tudo acabado. Se isso tivesse acontecido, não haveria Estados Unidos. Perguntou Rose. Acho que não, respondeu McCullough. Quer dizer que a história mudou apenas por causa do vento? Insistiu Rose. Exatamente, disse McCullough. Compelido a economizar, o capitão William Turner desligou a quarta sala de caldeiras de seu gigantesco navio a vapor ao realizar o trajeto de Nova York a Liverpool. A decisão atrasaria a viagem um dia, o que seria um aborrecimento, mas a economia valia a pena, uma vez que a indústria naval de passageiros enfrentava dificuldades financeiras. Ele não imaginava, ninguém imaginava, como essa decisão seria fatídica. O atraso fez a embarcação de Turner, o Lusitânia, navegar diretamente ao encontro de um submarino alemão. Um torpedo atingiu então o navio, matando quase 1.200 pessoas, e o episódio serviu como o principal catalisador do apoio da opinião pública americana à participação do país na Primeira Guerra Mundial. Se a quarta sala de caldeiras do Lusitânia estivesse funcionando, Turner teria chegado a Liverpool um dia antes de o submarino alemão entrar no mar Celta e cruzar seu caminho. O ataque provavelmente teria sido evitado, assim como, possivelmente, a entrada do país numa guerra que se tornou um evento seminal do século XX. Giuseppe Sankara era um homem baixo, de pouco mais de 1,5 m de altura. Precisou subir em uma cadeira num comício em Miami em 1933
porque era a única forma de conseguir fazer mira com sua arma acima da multidão. Ele disparou 5 tiros. Um deles atingiu o prefeito de Chicago, Anton Cermak, que apertava as mãos do alvo pretendido por Zangara. Cermak morreu, o alvo do atentado. Franklin Delano Roosevelt tomou posse como presidente dos Estados Unidos 2 semanas depois. Poucos meses depois, Roosevelt transformou a economia americana com o New Deal John Nance Garner, que teria se tornado presidente caso Zangara acertasse o alvo. Era contra a maioria dos gastos deficitários do programa e é quase certo que não teria implementado muitas de suas políticas, algumas das quais seguem moldando a economia. Podemos ficar nessa brincadeira o dia inteiro. Qualquer episódio importante poderia ter transcorrido de forma diferente se alguns pequenos fatos irrisórios houvessem tomado outro rumo. Tanta coisa no mundo pende por um fio. Uma das ironias de estudar a história é que muitas vezes sabemos exatamente como as coisas terminam, mas não fazemos nenhuma ideia de como começaram. Eis um exemplo. O que causou a crise financeira de 2008? Bom, para isso é preciso compreender o mercado de hipotecas. O que moldou o mercado de hipotecas? Bom, para isso é preciso compreender o contexto que o precedeu de 30 anos de queda nas taxas de juros. O que causou a queda nas taxas de juros? Bom, para isso é preciso compreender a inflação da década de 1970. O que causou a inflação? Bom, para isso é preciso compreender o sistema monetário da década de 1970 e os efeitos da ressaca da Guerra do Vietnã. E o que causou a Guerra do Vietnã? Bom, para isso é preciso compreender o medo do comunismo no Ocidente após a Segunda Guerra Mundial, e assim por diante, infinitamente. Qualquer evento atual, grande ou pequeno, tem pais, avós, bisavós, irmãos e primos. Ignorar essa árvore genealógica pode turvar nossa compreensão dos fatos, criando uma falsa impressão sobre o motivo pelo qual as coisas aconteceram, quanto tempo poderíamos durar e sobre as circunstâncias voltariam a ocorrer. Enxergar os eventos isoladamente, sem apreciar suas raízes profundas, ajuda a explicar desde a dificuldade em fazer previsões até o caráter detestável da política. As pessoas costumam dizer: para saber aonde vamos, é preciso saber onde estivemos. Mais realista, porém, seria admitir que, se soubéssemos onde estivemos, perceberemos que não fazemos ideia de para onde vamos. Os eventos se combinam de formas inexplicáveis. Em um mundo vulnerável assim ao acaso e aos acidentes, procuro ter 2 coisas em mente. Uma é destacar a premissa deste livro: fazer previsões com base no comportamento humano e não em eventos específicos. É impossível saber como estará o mundo daqui a 50 anos, mas eu apostaria que as pessoas continuarão reagindo da mesma forma à ganância, ao medo, à oportunidade, à exploração, ao risco, à incerteza, às afiliações tribais e à persuasão. Antecipar os eventos é complicado, porque ignoramos facilmente a questão, mas e depois? Afirmar que a elevação do preço da gasolina vai fazer todo mundo andar menos de carro parece lógico, mas e depois? Bom, as pessoas precisam dirigir, então talvez procurem veículos mais eficientes em termos de consumo de combustível. Elas se queixarão com os políticos, que oferecerão isenções fiscais para a compra de tais veículos. A OPEP é instada a perfurar mais. Os empreendedores do setor de energia inovam. E a indústria do petróleo vive 2 cenários: expansão e recessão. Assim, provavelmente as torres irão jorrar demais. Então, os preços caem, ao mesmo tempo que as pessoas adquirem veículos mais eficientes. Ou talvez os subúrbios fiquem mais populares e as pessoas acabem dirigindo até mais do que antes. Vai saber. Cada evento gera sua prole, que impacta o mundo a seu próprio modo. Isso faz das previsões algo excepcionalmente difícil. O absurdo das conexões passadas deveria servir para moderar sua confiança na previsão de conexões futuras. A segunda coisa a ter em mente é uma imaginação mais ampla.
Não importa que cara o mundo tem hoje, nem aquilo que hoje parece ser óbvio. Amanhã tudo pode mudar devido a um acidente minúsculo em que ninguém pensou. Os eventos, como o dinheiro, vão se acumulando numa composição. E a principal característica dessa composição é que ela jamais nos permite intuir até que ponto uma coisa que começa pequena pode crescer. A seguir, compartilho mais uma velha história para ilustrar como é fácil ignorar os riscos. E assim finalizamos mais um capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de inscrever no canal e deixar o seu like. Até breve.